Uh. Yeah. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Não Durma no Ponto. Eu sou a Shirley Lima, Head de Produtos na Admap, e hoje, excepcionalmente hoje, eu estou sozinha. Vim sozinha hoje para bater um papo com vocês e a gente vai falar de Customer Experience. Antes disso, eu preciso falar um pouquinho mais da Admap, empresa de 87 anos de mercado, líder no segmento de automação comercial, estacionamento, controle de ponto, controle de acesso. Em todas as redes sociais, siga o Admap Sistema, ative os sininhos, as notificações, dê like e compartilha. Também preciso dizer que a Admap é a empresa mais lembrada pelos profissionais de recursos humanos, 20 vezes top of mind. Como hoje eu estou sozinha, só deste lado aqui da mesa, não trouxe um especialista da Admap porque os projetos estão intensos, mas eu não estou sozinha na vida. E por isso que eu trouxe para conversar um pouquinho com a gente e falar sobre Customer Experience, a Érica Cândido. Tudo bom, Érica? Seja bem-vinda. Tudo jóia, obrigada. Eu que agradeço. Feliz de poder ter você aqui conosco. Agradeço muito. A gente já teve legal, né? uma tentativa no passado, né? Sim, é verdade. Agora deu certo. Ai, obrigada mesmo. A gente foi um presente ter você. A gente queria muito bater esse papo. A gente sabe que a sua trajetória é inspiradora. E para falar da sua trajetória, para a gente poder encantar e trazer esse tema que é um tema tão atual, a primeira questão aqui, para que você possa abrilhantar, né, o Não Durma no Ponto, é quem é a Érica na fila do ponto? Boa. Adorei a chamada quando fui convidada, né? Novamente agradeço a oportunidade, né? A alusão a quem é você na fila do pão, né? Faz total sentido com a Admap, muito legal. Mas quem é, né? A Érica. Primeiro, sou Érica Cândido, filha do Deus Altíssimo, assim, tudo que eu faço, né? Agradeço a Deus pelas oportunidades, pelas portas abertas. Sou esposa do Flávio. Sou avó da Nicole e da Isadora, né? Tenho 39 anos, mas tenho uma enteada e ela me presenteou, nos presenteou com aquelas preciosidades. Inclusive, falar delas daria um episódio só para elas. Que incrível. Com certeza, mas não é o caso, óbvio. Sou filha do Joel e da Emília, sou irmã da Renata, irmã mais velha da Renata. E por que falar dessas pessoas, né? Porque e lá a gente vai falar um pouco sobre a experiência do cliente e envolve pessoas, é por pessoas e é para pessoas, mas são as pessoas que me motivam, são as pessoas que me inspiram e que é o meu lugar seguro no mundo, né? É essa família onde eu nasci e a família que eu estou formando, né? Sou coordenadora de CX, né? Talvez voltando um pouquinho lá atrás, de forma bem breve, né? Sou formada em recursos humanos, fiz pós em gestão de pessoas e também em psicologia organizacional. E toda a minha trajetória ela foi voltada para o atendimento e call center. Comecei como operadora no call center, passei por algumas áreas, qualidade, treinamento principalmente, né? Inclusive me especializei em treinamento, né? Toda a minha formação foi nesse sentido. Atuei em empresas pequenas, outras maiores, né, de instituições financeiras, mas sempre olhando para treinamento de pessoas para o atendimento ao cliente. Então, sem querer, eu já estava ali pensando em experiência do cliente, pensando em como treinar as pessoas, desenvolver as pessoas para que elas pudessem atender o cliente de uma forma melhor, né? E atualmente sou coordenadora de CX, né? Na maior empresa de internet, de conteúdo, Uau. de produtos digitais, né? Então, há 13 anos, aliás, há 10 anos que eu estou lá, né? Mas já há 13 anos olhando realmente para essa área de CX, né? Então, para mim é uma honra poder falar aqui. E não posso esquecer de dizer que, mais recentemente, me tornei membra da comunidade Negras na CX, que é uma comunidade que empodera mulheres negras, não apenas na capacitação,
sobre Customer Experience, porque tem muita gente querendo, né, transitar de carreira, vir para essa área de CX, mas também empoderar, engajar. Então, um agradecimento especial aí à Cris, à Eloá, principalmente a Maria, que foi quem me apresentou essa oportunidade, né? Deixo aqui meu agradecimento, Maria, por lembrar do meu nome na mesa de oportunidades, né? Acho que é sempre bom a gente agradecer essas oportunidades, essas pessoas. Eu tô encantada, confesso que quase lagrimejei aqui, de ouvir você contar a sua história mesmo, a sua jornada, de você iniciar falando da sua família, né? Do quanto eles representam para você, eles contribuem no seu crescimento. É encantador e é um presente pra gente poder ter você aqui. Exatamente por essa questão também de você carregar a negritude, o feminismo, voltar no atendimento às pessoas, fazer o melhor que você pode para que as pessoas em sua volta estejam bem. Sim. Então, eu tô assim, tô tocada, feliz e honrada, que bom. Né, por esse momento. Também quero agradecer a Maria, agradecer todo o time, né, do Negras no CX, porque eu sei que vocês fazem essa comunidade para além do profissional, né? É um fortalecimento pessoal, mas é uma valorização também de toda a história, de toda a ancestralidade, né? Então, o trabalho que vocês fazem é um trabalho lindo, merece ser divulgado, merece ser aplaudido, reconhecido, né? Sim. Então, muito obrigada. As meninas arrasam, assim, ali no comando, né? O bom é que uma comunidade é isso, todas têm a oportunidade de participar, todas têm essas oportunidades como eu estou aqui hoje, né? Então, abre portas e, de certa forma, é um local privilegiado, né? Outras pessoas negras não têm acesso à informação, ou se tem, talvez em menor escala. Então, nós podemos... a gente olha muito e fica buscando representatividade, né? E no grupo nós falamos muito sobre isso. Nós podemos ser essa representatividade. Então, talvez eu não encontre, em algumas empresas pelas quais eu já passei, uma líder negra que eu olhasse e falasse, eu quero chegar lá. Mas eu posso ser, né? Então, tenho batalhado para, quem sabe, ser essa pessoa para outras. E é por isso que você está aqui nessa mesa para falar de um tema extremamente importante e necessário. É um tema que cada vez mais dentro do processo de fidelização de cliente, do processo de competitividade de mercado, de mudança de comportamento, né, de adoção de melhores práticas, a gente precisa entender. Você já deu aqui um insight falando muito sobre a importância do treinamento, se especializou em treinamento, tem uma formação em psicologia, fala de recursos humanos, né? Então, isso pra gente é extremamente importante. Então, você já é essa pessoa referência e é por isso que a gente trouxe você aqui. Porque eu Não Durma no Ponto, ele é um podcast para falar de assuntos que são relevantes e assuntos que são práticos e que mudam, que transformam o dia a dia dos nossos ouvintes. E os nossos ouvintes são os clientes, é o mercado, são os amigos, os parceiros. Então, você já é essa pessoa hoje que está representando e representando muito bem, viu? Show, muito bom, obrigada. Bora falar de CX. Érica, conceitualmente, o que significa o CX? Fala pra gente lá a experiência do cliente, né? Mas conceitualmente, como é que a gente contextualiza esse conceito? Claro. O nome em inglês já dá uma assustada e denota que talvez seja algo para empresa chique, para empresa grande, e acho que hoje a gente vai conseguir desmistificar algumas coisas para quem ainda tem esse paradigma, né? Customer Experience é a experiência do cliente, né? Então, é o conjunto de percepções, de sentimentos que o cliente adquire ou que ele tem com relação à sua marca, ao seu serviço, à sua empresa, ao longo da jornada de uso do produto, ao longo da jornada de atendimento dele, e ela contempla, assim, várias etapas, desde a compra. Então, por exemplo, se você é um estabelecimento físico, desde a hora que ele passou na porta do seu estabelecimento, ele viu lá a sua vitrine, né, da sua loja, por exemplo. Vou sair do mundo de call center, que é o mais próximo que eu tô, né? Mas desde a sua loja, ele passou lá, viu a vitrine, alguma coisa ali já chama a atenção dele. Já começa a experiência do cliente. Essa é a fase do encantamento. Ele olhar os preços, ele ver o produto, ele sentir necessidade, serventia no produto, comprar o seu produto. E depois do pós-venda, ele ligar numa central de atendimento ou ele tentar fazer uma troca.
tudo isso, toda essa jornada do cliente faz parte da experiência. E aí, uma experiência pode ou não ser boa para o cliente. Então, às vezes, dentro de toda a jornada, uma coisinha foi Frustra. ruim e pode custar toda a sua fidelidade desse cliente, né? Todo esse compromisso firmado que ele tinha feito com você pode ser comprometido. A Gisele é uma escritora. Na verdade, ela é Gisele Paula, ela é cofundadora do Reclame Aqui e fundadora do Instituto Cliente Feliz. Ela é autora do livro Cliente Feliz dá Lucro, né? Então, já fica como dica, tem uns insights muito legais ali. E ela fala que experiência do cliente é como ele se sentiu, como você o fez se sentir. Então, isso é a experiência do cliente, né? E se a gente for olhar para o nosso dia a dia, nós vivemos a experiência do cliente o tempo todo, né? Desde o momento em que a gente pega um ônibus, eu estou tendo a experiência de cliente de uma empresa pública. Sim. Como que é a minha experiência? Se eu entro numa farmácia, se eu vou para um hotel, eu estou consumindo aquele produto, eu estou tendo uma experiência do cliente, Até né? a navegação de um site, né? Quando a gente está falando ali do online, né? Exato. A navegabilidade é fácil de eu usar, né? É claro que a experiência do cliente, ela envolve outras áreas também, né? Ela envolve, por exemplo, tem a área de UX, que é a experiência do usuário. Então, grandes empresas já investem em designers que vão pensar qual que é o melhor botão, a melhor cor, qual que é a cor chamativa. Então, tem a psicologia das cores. Não é à toa que o botão está ali. Por que esse botão, por que essa letra está pequena? Não é à toa, porque é uma informação, dentro de hierarquia da informação, ela é a menor. É estratégia de marketing. Então, essas áreas em conjunto vão fazer um produto atrativo para trazer o cliente. Puxa, Mas que legal. a manutenção desse cliente no dia a dia é CX, é a experiência do cliente, né? O que você vai proporcionar para ele? O seu canal de atendimento é acessível? Ou ele precisa dar a volta no mundo para pegar uma segunda via de boleto? E esse CX é independente do tamanho da empresa, né? De uma empresa pequena, média, grande. Exato. Isso aí não tem algo que é só para empresa grande. Pelo contrário, não, né? Não tem. Eu diria que CX, não sei os outros especialistas da área se concordam comigo, mas para mim CX não tem que ser uma área. Pode ser uma área. E que bom se uma empresa conseguir olhar e falar, eu preciso de uma área de CX. Tem que ser um pilar, Mas né? tem que ser um pilar, tem que ser cultura, tem que ser uma nova visão, né? As áreas precisam. Porque senão o CX também trabalha sozinho, né? CX fica lá pensando e aí acham que é romantismo. Ai, nossa, agora eu tenho que fazer tudo que o cliente quer. Não, a gente não vai fazer tudo que o cliente quer. A gente vai procurar fazer tudo que o cliente precisa. Mas para gerar também valor ao negócio. Sim. Porque senão eu saio só fazendo o que ele quer e não necessariamente entrego um valor, não trago rentabilidade para a empresa. O lucro que nós falamos do livro, né? Cliente Feliz dá lucro, Exatamente. né? Que é o que você acabou... É isso aí. Que legal. E para falar de implementação, né? Quais são as etapas que fazem parte do processo de CX? Legal. Eu não diria que é nessa ordem, tá? Mas bom. seriam os pilares que precisariam ser avaliados. Primeira coisa é conhecer o seu cliente. Então, quem é que consome o seu produto? Então, se eu sou B2C ou B2B, quem é o meu cliente? E se eu for B2B, quem é o cliente do cliente pode fazer diferença, né? Só conhecer, eu presto serviço para aquela empresa é do quê? Quem é que consome o produto dela? Talvez pode, dependendo do produto que você oferece para ele, né? Pode fazer diferença. Mas conhecer o cliente, dados, é muito importante. E talvez a gente pense assim, putz, eu preciso de uma mega área de dados que traga para mim informações, queries. Dá para ir devagar. Se o meu negócio é pequeno, se a empresa é pequena, eu posso, por exemplo, tem uma padaria. Eu posso ali procurar saber quem é o meu cliente que vai ali todos os dias. Qual é o principal produto que ele consome? Quantas vezes ele vem aqui, né, repetidamente? Sim, identificar padrões, né? Exatamente. Eu preciso conhecer, porque talvez, principalmente o microempreendedor, ele tende a achar que conhece o cliente dele. Eu acho que aqui só vem o pessoal, sei lá, uns senhores, um pessoal mais idoso. Saber quem é o seu cliente é importante, porque você vai voltar às ações
direcionadas para o seu público. Sim. E se o seu público é diverso, você vai ter que pensar em várias ações, né? Então, quando a gente fala em dados, é bem importante. Sou uma clínica. Tem um formulário, talvez, que a pessoa preenche. Não é à toa. Aquilo ali precisa ser usado como informação para você tomar ações posteriores. E algumas empresas acabam se perdendo nisso, né? Grandes empresas já fazem, já sabem, já têm os seus dados. Talvez errem na hora de transformar o dado em informação e a informação em ação. Sim. Mas dados eles têm, né? O cliente preenche um cadastro, ele coloca as informações dele. Então, acho que o primeiro pilar seria esse. Legal. Conhecer quem é o meu cliente, para eu, como você falou, né? Identificar alguns padrões e pensar ações para eles. Legal. Tá? O segundo é pessoas. É eu pensar que as pessoas que vão atender aquele cliente, elas precisam estar capacitadas, né? Aí vem o meu lugar de fala de treinamento, porque muitas vezes a gente fala assim, mas é óbvio, a pessoa é contratada para ser analista, sei lá, financeiro da minha empresa, ou analista de atendimento da minha empresa. Ela não sabe que ela tem que ser educada, cordial? Óbvio que sabe. Mas ela precisa ser treinada, ela precisa ser relembrada, né? Uma antiga gestora minha falava, o óbvio deve ser dito. Sempre. E é fato. Não é todo mundo que sabe, né? Ou que relembra isso. Então, as pessoas bem orientadas, bem engajadas no propósito, né? Ter pessoas diversas, eu acho que esse é um ponto também fundamental. Se eu tenho um produto, então eu sou uma empresa de aplicativos, se o meu público é diverso, eu preciso ter na minha equipe pessoas diversas. Por quê? Porque senão, se eu tiver só a galera high-tech desenvolvendo um aplicativo que vai ser vendido para pessoas 50 a mais, 60 a mais, e lembrando, não estou nem generalizando, né? Eu sempre dou exemplo, minha sogra é super high-tech, né? Ela faz compra, chega Mercado Livre, as pessoas olham e falam, é para você, Érica? Não, para minha sogra. É ela. Então, assim, ela vai lá, ela abre o aplicativo, quando ela não sabe, ela pede uma ajuda, mas são pessoas e pessoas. A gente precisa entender que existem as pessoas, né, com maior facilidade e outras não. Eu não posso ter só a galera high-tech pensando um aplicativo para pessoas de 50 anos ou mais. Sim, não comunica. Não, é fato. Ele vai falar assim, não, mas é facinho, é só ela clicar aqui, ali, aí ela desce, aí ela scrolla, aí isso e aquilo. Pronto, tá vendo? Acabou, chegou. Isso, a gente acaba indo muito na questão do subentendido, né? Exato, exatamente. E aí você acaba não contemplando esse público. Então, Sim. a questão da diversidade, seja etária, seja de... Enfim, qualquer tipo de diversidade, ela precisa existir. Pro processo de sexo, eu vejo agora você falando que é fundamental, né? Sim. Ter ali públicos diversos que vão conseguir comunicar, que vão conseguir entender, que vão conseguir ouvir. Exato. Né? Exatamente. Porque também tem essa questão do partir do interesse genuíno em ouvir o teu cliente falando de uma experiência dele, mas se você não concorda com aquela experiência, se você não tem aquela vivência que ele teve, passou por aquela jornada, aquilo não vai fazer sentido pra você, né? Não faz sentido nenhum. Então é muito importante ter pessoas diversas, né? É isso aí. Pra ouvir. Cara, que legal. Então, eu percebo muito isso. A questão das pessoas faz toda a diferença, né? Uma colega da comunidade, ela, Aba Lopes, ela fala muito isso e eu concordo em gênero, número e grau, né? É tudo sobre pessoas. É tudo né? sobre pessoas. Ela, inclusive, é autora de um livro chamado Pessoas, o Centro dos Negócios. Então, o que eu penso? São pessoas fazendo negócios para outras pessoas. Então, se a sua empresa não entende de pessoas ou não quer entender de pessoas... Não entende de negócios. Ela não entende de negócios. Fica né? a dica. Fica a dica. Assim, olhando pra câmera. É isso. Então, é um pilar muito importante, né? E dar ouvido à voz do colaborador, né? Porque é essa pessoa que está ali que ela vai te trazer as percepções do cliente. Sim. Né? Fala-se muito sobre fazer pesquisa. Sim, nós precisamos fazer pesquisa, tem várias coisas que eu posso falar aqui, mas antes do momento da pesquisa, o cliente já está falando com você. Quando ele bate lá no seu balcão, pá! Isso, aquilo, e enche, né, o ouvido do seu atendente, seja presencial ou seja no call center,
já é a voz do cliente. Você não pode silenciar essa voz ou ignorar essa voz. E já tem dado ali, né? Exato. Existe um dado ali que é importante, que é um dado que pode até contribuir para o crescimento da empresa, porque se ele escuta aquilo e usa aquilo a favor dele, ele fala, cara, resolveu uma questão. Exatamente. Esse é um bom exemplo. Um case que nós temos na empresa em que eu atuo hoje, nós tínhamos lá alguns clientes... na verdade, uma categoria, né? O operador, no final do atendimento, ele categoriza qual é o motivo do contato. E aí, fazendo uma análise desses dados, né? Nosso time ali de CX, identificou o principal motivo de contato, que representava 40% de tudo que o cliente ligava sobre aquele produto, ajuda na instalação. Ajuda, não era um problema. O cliente estava reclamando? Não. É uma oportunidade. A gente ouvia... via que ele pedia ajuda, ele não gritava, ele não falava que ia cancelar, nada disso. Não era algo grave, aparentemente. E aí nós trouxemos uma reflexão para dentro de casa. Espera só um pouquinho. Uma ajuda para instalar o produto não era para ser tão básico. A instalação é o primeiro contato. E aí o que a gente fez dentro de CX? Foi reproduzir a jornada do cliente. Então, conhecer a jornada do seu cliente nos seus canais de atendimento, na usabilidade, faz total sentido. Por quê? Porque você acha que é simples e às vezes não é tão simples. Sim. E nós vimos isso. Que o cenário que era o cenário feliz, a gente chama muito de cenário feliz, né? Quando a gente faz uma FAQ ou alguma coisa, a gente desenha o cenário feliz. Sim, aí sim. o cliente liga e fala, não estou conseguindo. Senhor, faz isso. Olha, do botão direito, do lado direito tem que aparecer um botão. Não tem o botão aqui. A gente fala, putz, ferrou. E agora? Faço o quê? Saímos do cenário feliz para o Vale da Morte. Exato. Isso mesmo. E aí, nós reproduzimos e vimos que o cenário feliz não estava acontecendo. Então, tínhamos um problema com o parceiro, com o fornecedor. Reproduzimos isso, sinalizamos o parceiro, levamos as evidências, porque o cliente... E detalhe, assim, o cliente cancela por causa disso, Érica? Não necessariamente. Às vezes, ele deixa de pagar. Ou, às vezes, ele cancela. Ele não reclama, né? Sim. Então, muitas vezes a gente não tem a quantidade suficiente para, talvez, justificar uma mudança para tudo, estamos com um problema. Talvez não seja um problema, mas eu costumo dizer que ali em CX, qualquer coisa que saia muito da curva já é uma pulguinha atrás da orelha. Um ponto de atenção para ser analisado. Exatamente. Com carinho. Corrigiram. E a gente teve uma redução de 70% desses contatos. Cara, uma coisa muito simples. Muito simples. Assim, uma coisa... não foi simples porque demorou para consertar, sim, mas sim. O processo era muito simples. E aí, assim, poxa, Érica, e eu sei, principalmente empresas de call center, que usam o call center, né, que tem um call center para prestar esse atendimento, a gente sabe que tem uma série de ações de vendas, porque CX não briga com CS, né, que é o Customer Success, que é o sucesso do cliente, por exemplo, um cross-sell. Eu vendo para você hoje esse copo, na tentativa, na expectativa de amanhã eu vender uma jarra, né, fazer um produto, vender um produto a mais. Nós não somos diferentes, né? Nós temos outros produtos a oferecer para o cliente. Mas será mesmo que numa ligação como essa, que ele teve dificuldade para instalar o que ele acabou de comprar, ele vai estar tão receptivo a ouvir comprar sobre outro produto? Então, talvez a gente perca oportunidades por isso, né? Então, a gente acaba trazendo ligações mais saudáveis. O cliente... Tanto que ainda a gente não reduziu 100%. Tem cliente que ainda liga os 30%. Mas é diferente, é porque ele gosta, ele tem uma dificuldade com tecnologia. Então, mesmo que fosse, sei lá... Vocês conseguiram mapear, né, de alguma maneira e diminuir esse índice, mas sabe que ali tem um percentual ali que... Exato. Legal. Exatamente. E por que você acredita, né, você que é especialista no tema, por que você acredita, assim, que uma empresa, ela precisa investir tanto tempo, investir em pessoas, e investir financeiramente em recursos para a implementação de um sistema e de práticas e políticas de CS? CX. Se ela não fizer isso, eu diria, talvez responderia o contrário. Por que não fazer, né? Sim, por que não fazer? Porque se ela não fizer, ela está tampando os olhos e os ouvidos para o cliente. Né? Ouvir o cliente, dar voz ao cliente é muito importante. E eu posso dizer que ela está tampando os olhos e ouvido, então, para a parte financeira dela? Com certeza.
porque ela tá perdendo clientes, né? Tá. E é comprovado. A Kelly, no primeiro episódio aqui da segunda temporada, ela falou muito sobre fidelização de cliente, Exatamente. né? Adorei o episódio, inclusive. Muitas coisas ali conectaram. Justamente por isso, porque é muito mais caro você conquistar clientes novos do que você reter e encantar e manter os clientes que você já conquistou, né? Poxa, time de vendas teve um sufoco, Exatamente. né? Para trazer gente para dentro de casa. Investe em prospecção, investe em marketing, comunicação, né? Material, traz e aí... Exatamente. E aí, precisa ter esse olhar. E aí, claro que não é só uma área, né? Como eu mencionei. Tem que ser uma sinergia com as outras áreas. Porque senão, você vai ter um time ali de CX que vai transformar o CX num romantismo. Enxugando gelo, Fazendo tudo que o cliente pede, né? Então, chegou uma ouvidoria, uma reclamação, porque o cliente quer que a Shirley use blazer preto, né? Aí o cliente está pedindo. Então, mas peraí, tem fundamento? Qual que é o propósito, Qual que é o né? propósito da sugestão dele, né? Eu me lembrei agora de um caso que aconteceu recentemente, um vídeo que viralizou de um proprietário de uma padaria, não sei se você viu. Nossa, eu vi esse caso. Proibiu Do computador, notebook na mesa. Ele tem lá uma plaquinha. É recente até, né? Recente, passou acho que quinta ou sexta-feira. E aquele é um exemplo claro de pessoa que não está preocupada com o cliente, né? E nem com a repercussão, nem né? com a repercussão, né? E assim, claro que eu não conheço, não entendo. A gente sabe ali de um recorte só. Sim. Mas ali nos demonstra, ou pelo menos nos deixa pensar dessa forma. Não tem problema, eu vou usar esse termo assim, né? Não tem problema ele acreditar ou ele querer proibir o notebook. Eu coloco entre aspas, por quê? Porque nos dias atuais, eu não sei você, mas eu levo meu note para tudo quanto é lugar, né? Então, tem pessoas que trabalham home office ou, como eu costumo dizer, anywhere office, não importa onde você estiver. Então, ele perde um público. E eu vi uma mega oportunidade, porque tem locais até, inclusive padarias, que criaram espaços exatamente para que você vá lá e fique conectado. Porque enquanto você está conectado, você está consumindo. Sim. Se você trouxer um colega, você está consumindo. E até pode cobrar um pouquinho a mais, porque pode ter o custo do Wi-Fi, da mesa. Às vezes a pessoa pode pedir um café e ficar 4 horas com um café gelado, mas de repente... cria ali algum tipo de combo, né? Eu olhei para aquilo e também foi muito pertinente você ter trazido, porque foi toda uma jornada do cliente ali. A jornada do que não fazer, ali, né? Exatamente. Ele ensinou o que não fazer se você estiver preocupado com a experiência do cliente, com a jornada do cliente e com os negócios, a repercussão do negócio dele, né? Da empresa dele. Então, o ponto faz sentido aquela regra que ele colocou? Então, ele fazer uma reflexão. Segundo, como que eu vou comunicar isso? Será que aquela plaquinha assim está sendo suficiente? E como eu vou lidar caso a regra seja descumprida, que foi o que aconteceu? Sim. Não é com porrete na mão. Porque foi o que saiu atrás. Com um pedaço de madeira, né? Acabou se machucando, inclusive, coitado. E assim... totalmente despreparado. Acho que esse é o ponto, né? Então, o profissional de CX precisa ajudar as empresas a se prepararem para atender a necessidade do cliente. Necessidade, não é vontade. Só que aliado ao quê? A necessidade do negócio. Cara, fantástico. Tem um ponto de encontro. Não são duas esferas diferentes. Tem um ponto de encontro. Tem uma sinergia que caminham junto, né? Isso aí. E o caminhar junto é trazer lucratividade. É isso né? mesmo. Acho que é o conforto, é o olhar, a fidelização, a retenção. Mas, acima de tudo, o crescimento da empresa que está investindo nesse processo, né? Nossa, melhor case que você pode ter trazido. O case de insucesso, coitado, né? A repercussão para ele foi muito ruim. E demonstrou, não significa, né? Agora olhando para a câmera, né? Não significa que todos os atendimentos dele sejam assim, né? Mas aquele atendimento demonstrou essa falta desse olhar. E o mais importante também, que eu acho que assim, ele pode, por ele ter o estabelecimento, ele sabe o custo operacional do estabelecimento, ele pode, a gente sempre brinca, né? Se tem placa, tem Sim. Se tem placa, tem história. Tem história, é isso mesmo. Então, se tem placa, tem história. Aconteceu já alguma vez. Coisa.
Então, o proprietário, o empresário, ele não tá fora da razão dele, né? Mas diante daquele dado que ele tem e diante do que você trouxe lá atrás de entender quem é o meu cliente. Exato. Porque, de repente, o meu cliente são vários executivos que trabalham, né? De forma híbrida, circulando, não param para tomar o café entre uma reunião ou outra. Estão aguardando aqui, eu vou perder. Por que não, então? O que ele espera, né? O que ele busca dentro do meu estabelecimento? O que mais eu posso entregar para ele que vai me gerar lucro, que vai me gerar receita e que vai fazer com que ele traga mais pessoas. Isso aí. Né? Entre uma reunião, uma visita ou outra, um dia de home office, né? Então, isso foi muito curioso, porque eu via muita oportunidade. Sim. Inclusive, eu via espaços que já entregam esses recursos. Esses serviços, né? Contemplando ali um café e que cobra. E tá tudo bem cobrar mais por isso. Sim, cobra, porque a gente tem um custo. É um serviço. Sim. Né? Não é uma cortesia. Acho que ainda se confunde muito essa questão do encantar um cliente é dar um brinde. Não necessariamente. Você pode não dar brinde nenhum. Você pode oferecer um serviço a mais e por ele ser cliente, ele tem um desconto. Sim. Isso também é encantar o cliente. Enquanto o público geral, no seu site, você está anunciando por R$ 299,90, para ele é R$ 199,90 por já ser cliente. Sim. Né? Um exemplo. Que legal. E aí, voltando aqui, porque eu já tô... A gente se empolga. A gente se empolga. Vamos falar de métricas, porque tem dados, né? Tem processo. Quais são as métricas que nós devemos gerenciar para garantir eficiência? Vou falar da área, porque eu acredito que se a gente está implementando uma política, uma prática, deve ter uma equipe que vai monitorar isso, mas, de fato, eu também concordo com você que tem que ser um pilar, tem que estar dentro do missão, visão, valores da empresa, a questão, né, da jornada de experiência, para que tudo dentro da organização converse com a experiência do usuário. Sim. Mas quais são as métricas que são imprescindíveis de serem analisadas nesse processo para ele falar assim, cara, tá dando certo? Isso aí. Tem vários, a gente poderia falar de vários indicadores, várias métricas, mas eu acredito que as mais usadas e as que são melhor usadas são CSAT e NPS. Tá. Inclusive, as pessoas confundem muito, ou então, eu preciso saber, então, preciso conhecer a opinião do meu cliente, vou mandar uma pesquisinha para ele. Primeira clareza que a gente precisa ter é para que serve cada uma, ou em qual momento é melhor eu aplicar cada uma. Explica pra gente o que é CSAT, o que é NPS. O CSAT. Tá. CSAT é uma pesquisa que você aplica para o cliente, né? Você, vou usar o termo aplica, tá? Que você passa para o cliente no momento em que você gera algum serviço para ele. Então, um exemplo. Ele ligou na sua central de atendimento e pediu uma segunda via de boleto. Você ofereceu o serviço para ele, né? Deu a solução, e ao final você passa para ele, o convida para responder a uma pesquisa. Sobre aquele atendimento. E aí ele vai dar uma nota pontual sobre aquele atendimento. Tá bom. Essa pesquisa, então, ela revela o quê? A satisfação do seu cliente com algum serviço prestado, nesse caso, o atendimento da segunda via de boleto. Ele tem que ser pontual, ele tem que ser na hora. Porque se você deixar para aplicar essa pesquisa uma semana depois, ele vai ter outros vieses. Porque nessa uma semana depois ele não conseguiu pagar, aí, poxa vida, toda vez eu tenho que pegar um boleto, já virou uma outra coisa e ele pode enviesar a opinião dele. Você não vai conseguir medir o atendimento. Tá bom. Já a pesquisa NPS, ela é uma pesquisa mais ampla. E ela, apesar de algumas pessoas falarem que ela mede a satisfação, eu iria mais além. Ela mede a fidelidade do seu cliente. O quanto você, Shirley, de 0 a 10, gostaria ou estaria disposta a indicar a minha empresa para os seus amigos e familiares. Sim. O quanto você está disposta a atrelar o seu nome àquele produto. E eu não indico aquilo que eu não consumo. É isso. Ou que eu não fui feliz. Exato. Por quê? Porque é fato. Se alguém me perguntar, Érica, eu tinha uma experiência boa com a padaria. Érica, tem uma padaria boa aqui? Tem, ela é ótima, ó. Isso e aquilo, o preço é meio caro, mas vale cada centavo. Essa mas frase ok, demais, eu mas indiquei. Okay, eu indiquei. Se eu tive uma experiência ruim na padaria, você e mais 5 pessoas estão conversando e eu escuto vocês falarem que vocês querem ir numa padaria. Eu sou a primeira a levantar a mão e fala, só não vai naquela ali. Ninguém me perguntou. Gratuitamente. Ninguém me perguntou. Mas eu já quero me manifestar porque eu não quero a minha imagem associada àquela padaria jamais. Então,
esse grau de fidelidade do cliente é muito importante, né? Então, quando a gente tem essa métrica, essas duas métricas, eu consigo saber. Eu tenho, na CSAT, eu consigo, as notas são divididas entre os clientes detratores. Então, Tá o bom. cara que me deu de 1 a 6, ele é um detrator. Ele está muito prestes a falar mal de mim para qualquer pessoa. 7, 8, nós chamamos de neutro. No CSAT ou no NPS? No CSAT. CSAT, tá. É neutro, é um cara neutro. Ele nem... Ok. Nem. Tá tudo ok. O 9 e 10 é o Feliz. cliente que ele tá feliz. Ele é o meu cliente promotor, né? Na verdade, essa escala, algumas pessoas usam tanto para o CSAT quanto para o Sim, NPS. eu já vi também tá? essa escala no NPS. No NPS a gente consegue fazer isso. É mais comum usar no NPS e no CSAT algumas empresas fazem. Só que acaba complicando um pouco porque eu penso assim, ela está associada a NPS, a promoção. Então, quem são meus clientes promotores? Então, notas 9 a 10 são os meus clientes promotores. Que tá? promovem a marca. Que promovem a marca. Tá o CSAT vai te dar, estou satisfeito, insatisfeito. Geralmente usa carinha, se for online, é aquela que tem bom, muito bom, ruim, muito ruim, ou regular, enfim. E quando você olha no CSAT e recebe indicadores dentro ali da pesquisa pontual do atendimento, um indicador abaixo do esperado, qual é a ação que você tem que tomar com aquele indicador? É olhar e falar, poxa, que triste, ou tem uma coisa ali para ser feita? Precisa estudar melhor, né? Ver o que esses atendimentos têm em comum. Então, esses atendimentos podem estar com um único atendente ou com um grupo de atendentes. Pode ser um motivo específico de contato. Então, aí é a hora que eu vou voltar para os dados e falar assim, opa, eu tenho aqui no meu CSAT notas muito ruins. E essas notas ruins, o que elas têm em comum? Todas são porque... Vou usar o segunda via de boleto, né? Todas são de segunda via de boleto. Poxa, eu estou com algum problema. O que está acontecendo? Na emissão do boleto. E aí, a gente traz para os times técnicos investigarem. A gente reproduz a jornada do cliente, né? Tem um ritual que nós temos no nosso time, que toda semana alguém do time testa algum fluxo ou algum processo. Cara, que legal. Então, a gente vai lá e tenta reproduzir a segunda via de boleto. Como que tá isso, né? Tá ok, não tá ok? E a gente consegue encontrar falhas ou oportunidades. Porque, então, ali, olhando pontualmente essas respostas, elas sendo abaixo do esperado, existe ali uma melhoria de processos que precisa ser aplicado. Exato. De acordo exatamente. ali com a resposta. E aí que vem o plano de ação. Junta-se as áreas, né? Ou pelo menos direciona-se para as áreas para que ações possam ser tomadas. Para quê? Para melhorar aquilo, porque... um outro gestor que trabalhou comigo, ele falava muito sobre a causa raiz, né? A gente precisa descobrir a causa raiz daquele problema. Então, o que está acontecendo ali naquela segunda via de boleto, ou qualquer que seja o motivo, que impediu ou que que trouxe aquela nota ruim para a gente, aquele, sei lá, péssimo, né? Ou uma estrelinha só para aquele atendimento. E aí você começa a desenhar ações para isso. Legal. Então, de forma geral, até talvez só o NPS vai medir a satisfação, né? Desculpa, o quanto ele é promotora, a fidelização, lealdade, né? Exato. Né? E a questão é buscar mais promotores, né? Diminuir os detratores e buscar mais promotores. Acho que a equação é essa. Legal. E aí, falando, né, pra gente encerrar aqui, porque o episódio é um tema gostoso, né? Sim. A gente quer conversar a respeito. É um tema que abrange pequeno, médio e grande, todos os tipos de estabelecimentos, né? Estabelecimentos que atuam no offline, no online. Eu tenho uma equipe de atendimento, então hoje aprendi muito aqui com legal. você. Tem coisas que eu já vou levar para dentro do escritório para conversar com a equipe, por exemplo, sobre testar os fluxos, uma vez por semana, testar um fluxo e buscar melhorias. A gente sempre senta no dia a dia ali para falar sobre melhorias de processos, mas, poxa, bacana a gente testar os fluxos, porque a gente implementa e aí a gente acaba testando só na implementação e aí isso se perde ao longo do período. Então, é legal a gente testar novamente. E aí, eu quero falar de carreira
quero saber assim. Você falou, é legal, né? A comunidade tem pessoas que estão entrando, pessoas que estão falando de carreira, eu quero me especializar, eu quero ser também uma Érica Cândida especialista, né, na jornada da experiência do cliente. O que você me indica? Quais os caminhos para que eu consiga me formar aí, uma especialista e começar a atuar no mercado tão lindamente como você? Legal. Tem muitos cursos, né? Eu acho que tem muito conteúdo, tem bastante coisa gratuita, né? A princípio, claro, vou acabar trazendo mais pelos que eu consumi, Sim, né? por favor. Que fizeram muito sentido para mim. Mas os cursos da CS Academy são cursos muito didáticos, muito fáceis de aprender. Existem os cursos gratuitos, inclusive um deles que é gratuito, a Introdução ao Customer Experience. Boa. Ele é aplicado, ele é ministrado aí pela Cris Machado, que é uma das fundadoras da nossa comunidade. Vou já anotar e distribuir para minha equipe. Muito legal, né? Então, ali você consegue já ter a introdução, desmistificar algumas coisas, pegar alguns conceitos, né? De cada um, de indicadores, enfim. Então, ali tem algumas coisas muito legais. E outros cursos ali dentro que, inclusive, vão ajudar você a diferenciar o que é CX, o que é CS Sim. e outras áreas de negócios. Então, eu gosto bastante dos cursos deles. E eu acho que livros, podcasts, coisas que eu consumo muito, né? Existem cursos de negócios, por exemplo, da Conquer, eu gosto bastante, que não estão diretamente relacionados a CX, mas que ajuda você a pensar CX no dia a dia. Legal. Né? Tem algum evento, assim, que você fala, cara, esse evento aqui é fundamental, algum summit, Olha, que você fala, cara, é muito legal ter, esperamos o ano inteiro por esse momento. Sim, existem alguns que existem algumas feiras, por exemplo, que elas trazem alguns insights, como o ConaRec, que é uma feira legal. presencial, que acontece mais para o final do ano. Mas a própria CS Academy, eles fazem vários eventos ao longo do ano, e alguns deles são gratuitos, outros são pagos, mas tem bastante coisa que acontece. Agora, de nome não me veio. Eu, inclusive, vou me matar depois, quando eu ver esse episódio, que eu falo assim, eu não acredito. Depois que eu você não lembrei. manda pra gente, escreve, fala, Xi, vários eventos para convidar, né, os clientes, né? Compartilho Por sim. favor. Tem alguns perfis até de Instagram, de LinkedIn, né, que podem contribuir, né? Mas o próprio podcast da Yalabá, que ele é focado em pessoas e CX, então todos os temas ali são... Então vem gente de call center, vem gente de outras áreas, mas todas pensando em experiência do cliente, né? Outro podcast que eu gosto bastante, que é o JJ, do Joel J, que não fala de CX, mas fala de negócios. E aí você consegue fazer essa liga. Sim. Eu costumo dizer que CX é uma liga entre negócios e o cliente. Sim. Então, a gente pega, sei lá, a fantasia do cliente, olha e fala, faz sentido, não faz sentido? Gera negócio, não gera negócio? Isso. Então, quem é CX tem que estar conectado com o negócio, porque senão a gente vira uma área utópica. Sim. Uma área que fica querendo fazer vontade do cliente e não que não dá resultado. Exatamente. Então, às vezes você pensa... E é um erro das empresas, das áreas de CX, pensar no encantamento antes da solução. Acho que esse é um ponto, assim, né? A Camila Santos, que também é uma pessoa da nossa área, ela faz alguns eventos, ela tem uma série de cursos chamado CX Tá On. E ela vai com o motor... Sei lá como é que é o nome, não me lembro agora, mas motorhome, e ela vai até as cidades e aplica esses treinamentos. Que legal, isso é bem bacana. E ela mostra mesmo, né, nos cursos dela, que o primeiro pilar é o quê? É a solução dos problemas. Depois, reduzir esforço do cliente. E, por último, encantamento. Então, se você é um profissional que é de CX ou quer se especializar em CX, precisa também se especializar em negócios. Né? Quais são as métricas de negócios, porque senão vai virar uma utopia. Vai virar assim, aquela menina do CX ali, nossa, tudo. E eu já passei por isso, eu já fui essa pessoa, tá, gente? E aí, me especializando, a gente começa a entender que nem tudo é a vontade do cliente. Sim, né? É a necessidade. Não faz sentido, exatamente, é a necessidade. Érica, estamos encerrando. Antes de encerrar 100%, só para te deixar um mimo aqui. Pra gente poder deixar você lembrar, né, desse momento. E agradecer, aproveitando aqui mais uma vez.
Para legal. mim é um presente, né? Poder conversar com a Érica, te conhecer, todos os convidados, poder estar aqui, né? Vivendo essa experiência para mim e proporcionando, né? Essa experiência, essa geração de conteúdo para os nossos clientes, amigos, parceiros, fornecedores, enfim. Então, mais uma vez, te agradecer. Eu que agradeço. Érica, só para finalizar, redes sociais, como as pessoas te encontram se a gente quiser continuar esse bate-papo? No LinkedIn, Tá. E-Cândido. E Cândido. Isso, ou Legal. Érica Cândido, Érica com K. Legal. E aí, olhando para cá, para essa câmera do centro, a gente vai terminar mais uma vez. Muito obrigada. Episódio novo, todas as quintas-feiras às 19 horas. Esse aqui especial com a Érica Cândido, falando da jornada de experiência do cliente. E para você, jamais no 3, não durma no ponto. 1, 2, 3, não durma no ponto. Aê! Obrigada, Érica. Foi Eu um que prazer, agradeço, viu? Até mais.